Olá pessoal do segundo ano, como estão todos? Vamos retomar os nossos estudos. Hoje começa o nosso terceiro bimestre. Olha só como o tempo está passando rápido. Na realidade, o nosso terceiro bimestre já começou semana passada, né? Mas segunda-feira, no dia 3. Então, essa semana aqui foi a primeira semana do primeiro bimestre, onde vocês tiveram aí a resolução das APs de português e matemática, né? Um respirinho aí para poder iniciar o terceiro bimestre com toda a força, com todo o gás do mundo aí. E isso é interessante, porque a gente vai começar o terceiro bimestre falando de um assunto muito legal, que é o trabalho. O trabalho do ponto de vista da sociologia. Então, o que é o trabalho, né, gente? O porquê da importância do trabalho para a sociedade e para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Vocês vão receber aí, provavelmente vão retirar nos colégios, se já não retiraram, o caderno do aluno do terceiro bimestre. E o caderno do aluno, ele tem lá em seu momento número 1, agora no terceiro bimestre, a temática do trabalho, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês entendem por trabalho? Trabalho, gente, é uma coisa natural, né? Todos os animais trabalham, certo? As formigas trabalham, as abelhas trabalham, o reino animal, de uma maneira em geral, ele trabalha. Ele trabalha por instinto de sobrevivência, por necessidade de sobrevivência, né? Então a formiguinha, ela vai lá, ela faz todo aquele trabalho coletivo de coleta de folhinhas, tal, leva tudo lá para dentro da sua toca, praia, quando chegar a época do inverno, ela ter meios de subsistir, de sobreviver, não é? A abelha também poliniza e traz o pólen e leva lá para colmeia e faz todo aquele trabalho lindo, maravilhoso para a produção do mel, para a produção do própolis e tal, mas é com instinto de sobrevivência, não é um trabalho pensado, raciocinado, porque a gente sabe que o ser humano é o único animal que tem essa capacidade, né? O castor ele faz represas, ele pega lá as madeirinhas, ele vai construindo, pega lá uma lagoa e vai fazendo a pontinha e ele represa ali a lagoa, deixa aquela aguinha que é onde ele vai morar, onde ele vai viver. Mas isso tudo é instinto. Isso tudo ele não estudou para fazer, né? Ele não se preparou para aquilo. É puro instinto animal. O ser humano, diferente, ele tem toda uma questão de cultura, de aprendizado. É só vocês olharem a quantidade de profissões que existem. Quanta gente que faz tanto trabalho diferente, né? E para desenvolver esses trabalhos, o ser humano precisa estudar, se preparar, né? Quanto tempo? Vejam só, vocês são alunos do segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio, já tem muita gente que trabalha, né? Tem gente que estuda de manhã, trabalha de tarde, estuda à noite, trabalha durante o período todo. Eu fui um desses casos. No segundo ano do ensino médio, eu trabalhava o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 da tarde, e ia para o colégio à noite. Geralmente nessa época, a gente ainda não tem uma profissão. A gente desenvolve trabalhos que não exigem da gente tanta formação ou especialização, né? A gente vai trabalhar numa loja, a gente vai trabalhar às vezes numa fábrica, mas não tem assim aquela preparação que um estudo um pouco mais aprofundado dá, uma profissão de fato, né? Depois que vocês terminam o colegial, o ensino médio, vai fazer uma faculdade ou vai fazer um curso técnico e ganha condições de desenvolver uma profissão, né? Aí o que acontece? O trabalho, ele não é uma coisa nova, ele sempre existiu aí, principalmente para o ser humano.
No começo ele tinha que trabalhar para sobreviver, também, igual aos outros animais. Se você pega lá, na época do Homem das Cavernas, ele já trabalhava. Tinha o cara que cuidava da segurança, tinha o cara que cuidava da caça, a mulher que cuidava depois do sedentarismo da caverna, né, dos filhos, era dona de casa, tudo isso é trabalho. Com o passar do tempo, o trabalho foi se tornando uma atividade desenvolvida por quem não tinha poder. Foi sendo uma atividade desenvolvida por quem era de classe mais baixa. Tanto que o nome trabalho vem do latim tripalium. Vocês pesquisem aí na internet depois. Vocês vão ver a fotinho lá do que é um tripalium. Tripalium, ele era um instrumento que, a princípio, ele era colocado no boi, em animais que puxavam arado. Então era um modo de condicionar o animal, fazia que nem um triângulo e punha lá na cabeça do boi e o boi obedecia. O boi desempenhava ali o trabalho e fazia o que o homem mandava ele fazer. Vem do latim, tripalium. Isso aí depois virou um instrumento de tortura. Então você torturava a pessoa com um tripalium. Então vejam só a origem da palavra trabalho. Quer dizer, é tortura, é humilhação, é uma coisa que na Idade Média, por exemplo, os nobres não faziam. Quem faziam eram os escravos, era o pessoal que não tinha condição, eram os artesãos que faziam o seu trabalho, eram as classes menos favorecidas. Pensem bem, até hoje não é assim? Trabalha quem precisa trabalhar, né? Trabalha quem precisa trabalhar. E eu tive um chefe em São Paulo que ele falava assim, ele era muito bom no que ele fazia, ele foi um dos melhores. Hoje ele está afastado, o nome dessa pessoa, eu posso falar aqui sem problema nenhum, é Nizam Guanais. Nizam Guanais foi dono de agência de publicidade, hoje é uma pessoa super importante aí no meio da publicidade e da comunicação, e ele sempre falava que ele não trabalhava por esporte, ele trabalhava porque tinha uma necessidade de trabalhar. E ninguém, hoje em dia, uma pessoa que tem condição, esses milionários, eles têm funcionários, têm empregados, têm muitas vezes até a sua própria empresa e não trabalham, não desenvolvem uma atividade remunerada, que é basicamente o que diferencia o trabalho de qualquer outra coisa, de uma atividade de lazer, né? Uma atividade de lazer qualquer. O trabalho, ele é uma atividade remunerada que a gente desenvolve por uma necessidade de sobrevivência, porque tem contas, porque tem família, porque tem que manter a família e tudo mais. E a gente acha uma profissão, acha uma coisa que é legal, que tem a ver com a gente, que faz com que a gente se sinta bem fazendo, né? O professor gosta de dar aula, a pessoa gosta de falar, gosta de explicar, se sente bem naquele ambiente. Um engenheiro já tem um outro perfil, um médico tem um outro perfil, mas todos são pessoas que desenvolveram as habilidades, muitas que já são inatas, nasceram com essas pessoas, elas desenvolvem e começam a trabalhar, desenvolver uma atividade remunerada qualquer. Então, o que possibilitou muito o desenvolvimento das sociedades de uma maneira em geral, da humanidade de uma maneira em geral, são as relações de trabalho. Porque a relação de trabalho, ela produz riqueza. E ela produz riqueza para quem é patrão e para quem é empregado também. Por quê? O patrão, que vem lá
da Revolução Industrial para cá, antes da Revolução Industrial, você tinha o cara que era o dono da terra, o nobre. E todo o dinheiro, toda a riqueza que aquela terra produzia ficava para ele. Ele não tinha... Você tinha lá o artesão ou alguém que desenvolvia uma atividade autônoma, mas eram poucas pessoas, né? Com o advento da Revolução Industrial e o nascimento da burguesia, tudo, você começou a ter outro tipo de gente tendo riqueza também. Os mercadores, então quem produzia, quem vendia. E quem era trabalhador assalariado, apesar das condições de trabalho ruins lá no começo, quase de escravidão e tudo, ela também começou a receber riqueza através do salário que recebia. Então, o trabalho, de uma maneira em geral, ele sempre fez a roda do desenvolvimento girar muito fortemente, tá? A partir daí, muitas pessoas, muitos estudiosos da área da sociologia, da área da filosofia, pensadores, começaram a estudar essa relação, tá? E para nós, em sociologia, 3 são especiais. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, quem são eles? O primeiro que a gente vai falar é Émile Durkheim. Durkheim, ele foi um francês, um pensador francês, que a gente, inclusive, já estudou sobre ele no primeiro ano do ensino médio. Ele deu sequência ao trabalho de Auguste Comte. Ele deu forma, de fato, ele é considerado o primeiro sociólogo de fato. Durkheim foi muito importante para todo um pensamento na área educacional, e ele fez trabalhos interessantes nas pesquisas de trabalho, tá? E o que ele falava? Que o trabalho é um fato social. E ele está presente em todos os tipos de sociedade. É algo que não depende muito da gente. A gente meio que é impelido a trabalhar, tá? E o trabalho, de certa forma, ele traz coesão social e também inclusão, tá? Vou deixar aqui uma dica para que vocês pesquisem a contribuição de Émile Durkheim para o estudo do trabalho, tá bom? Um outro pensador importante para nós em sociologia a respeito do trabalho é Karl Marx. Karl Marx, um alemão, vocês já devem ter ouvido falar aí várias coisas a respeito de Karl Marx. Marxismo, comunismo, socialismo, são palavras que fazem parte do nosso dia a dia até hoje, tá? E o Marx, o que ele falava? Que o trabalho, ele não é... Existe uma divisão do trabalho, tá? Existe uma sociedade que é dividida em 2 classes. A classe burguesa, que é a dona do capital, é o empresário, é o dono do negócio, é o dono do comércio, tal. Classe burguesa. E a classe proletariada, o proletário, que é o trabalhador, é aquele que trabalha. Então, essas 2 classes, elas vivem em constante conflito. Por quê? Um é explorado pelo outro. O proletariado é explorado pela burguesia, tá? Por mais que o proletariado, por mais que o operário receba um salário em troca do seu trabalho, ele é explorado. Por quê? Aquele salário que ele recebe é uma parte muito pequena, muito ínfima do que o empresário, do que o burguês recebe explorando o trabalho daquele outro.
tá? Então, um tem lucro em cima do outro. Karl Marx é um cara que até hoje todo mundo estuda ele e as ideias dele são debatidas. Existem inúmeros partidos políticos que vocês ouvem aí falar, né? Partido de esquerda, partido de direita, tal. Os partidos de esquerda, eu não estou defendendo nenhum nem outro, tá, gente? Só que isso é fator histórico, então a gente tem que falar porque nós estamos num ambiente de estudo, de educação, então nós temos que conhecer, tá? Karl Marx, e até hoje ele influencia muito essa questão do pensamento socialista no mundo inteiro, tá? Então é uma teoria interessante da gente conhecer e estudar. E o terceiro também é alemão, Max Weber. Só que o Weber ele já tinha uma outra cabeça. O Weber ele falava assim que o desenvolvimento do capitalismo só é possível por conta do encontro entre a sede de lucro e uma ética religiosa. Olha só. Então o homem ele tinha que ter uma ética religiosa muito forte, mas ele também tinha que buscar o lucro. Weber é muito atual até hoje, também, tá? Ele é um pensador que a ideia dele é mais voltada, diferente do Karl Marx, que é mais socialista, mais esquerdista, tal. O Weber não, né? Então, ele dizia que a gente tinha que, para a sociedade se desenvolver, ela precisava de um trabalho muito árduo, e que a salvação espiritual vinha através desse trabalho árduo. Então você vê que é uma visão diferente, né? Uma visão que a gente muitas vezes não está acostumado a ver, porque como é que pode juntar uma coisa, né? A sede de lucro com uma ética religiosa é diferente. Por outro lado, a gente tem que entender que esses pensadores viveram lá atrás, né? Nós estamos falando do século XIX. Então, era uma outra cabeça, era um outro modo de ver. Era o princípio do estudo sociológico. Então, gente, vamos fazer anotações nos nossos cadernos para debatermos, tá bom? Primeiro que vocês vão pesquisar o que é um tripalium, tá? Vamos tirar foto do tripalium, pesquisar na internet, tem lá referências, vocês vão ver. É um instrumento de tortura de fato, era para o boi, tanto que ele obedecia ao comando do ser humano que o conduzia para o trabalho, e depois ele foi utilizado como instrumento de tortura de fato, de humanos em humanos. Então vocês imaginam que o trabalho ele sempre foi considerado uma coisa muito ruim, né? Hoje não é. Então eu queria saber a opinião de vocês a respeito do trabalho. O trabalho é legal? O trabalho é bom? Por que nós temos que trabalhar? Só para pagar conta? Ou o trabalho ele vai trazer para a gente algum tipo de desenvolvimento? Não só financeiro. Tá? Então, o que é o tripalium? Referências do tripalium. O que é o trabalho para vocês? Tá? Eu gostaria muito de entender o que é o trabalho para vocês. O trabalho é uma coisa natural? É tranquilo? E quando eu estou falando de trabalho como coisa natural, eu não estou falando só daquele trabalho que a gente sai para desenvolver fora de casa. Vou trabalhar lá na loja, vou trabalhar no shopping, na fábrica. Não, dentro de casa também existe trabalho. Todos temos obrigações. É ou não é? Então, o que é o trabalho para vocês? O trabalho é uma coisa legal, é uma coisa bacana? O que vocês ganham com o trabalho? Não só em termos financeiros. E também eu gostaria de saber um pouquinho o que vocês podem me dizer a respeito desses três pensadores.
a visão deles a respeito do trabalho, porque é sempre interessante. Isso enriquece a gente e desenvolve o nosso raciocínio crítico, nosso olhar crítico acerca das coisas. Porque Durkheim, Weber e Karl Marx tinham visões diferentes do trabalho, visões diferentes das relações de trabalho e, consequentemente, das relações pessoais e sociais. E isso forma o nosso senso crítico, isso forma o nosso olhar crítico, né? Nós não temos que seguir A ou B, mas a gente precisa, a partir do pensamento do outro, ir desenvolvendo o nosso próprio pensamento. Essa que é a grande sacada, é o grande pulo do gato que a gente dá quando a gente estuda. É ver o que o outro fez, ver o que o outro pensou e parar para analisar um pouquinho. Falar, poxa, olha o que esse cara está falando. Será que lá no século XIX ele falou isso? E hoje no século que nós estamos aqui, século XXI, é assim ainda? Ou as relações mudaram? As sociedades se modernizaram profundamente de lá para cá. E essas relações de trabalho se modernizaram também ou não? Questão de sindicato, questão de direitos trabalhistas, a questão de... Hoje, nós estamos tudo em home office. Está todo mundo trabalhando em casa. Não é? São poucas pessoas que estão na rua trabalhando. A grande maioria está em casa. O professor está em casa desde março, né? Então, vamos parar para pensar um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, por qualquer meio que vocês acharem mais fácil, mais prático, tá bom, gente? Vamos lá? Vamos começar esse nosso terceiro bimestre trabalhando de fato para dar sequência no nosso trabalho. Até a próxima, pessoal!